Então, vamos lá, pessoal. Bom dia novamente. Segundo bloco da nossa aula de hoje, queridos doutores e doutoras. Estamos falando aí de direito penal juvenil. Primeiro bloco, traçamos considerações e entendemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente não é uma norma direcionada a listar os crimes, porventura, cometidos em face da criança e do adolescente, né? Ou pela criança e adolescente. Na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma norma protetiva que traz o tratamento civil e penal da criança e do adolescente, que, como vimos, tem vulnerabilidade presumida e guarda direito às ações afirmativas ou o tratamento desigual dos desiguais. Nesse aspecto, encerrei a última aula com um questionamento e reitero: retire da cabeça a percepção de que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz os crimes cometidos por criança e adolescente. Na verdade, criança e adolescente, ele comete o ato infracional análogo a crime. Por quê? Porque a descrição do fato típico continua sendo aquela prevista no Código Penal ou na legislação especial. Apenas não se aplica o preceito secundário, e é por isso a ideia de ato infracional análogo a crime, porque o fato típico é previsto, mas o preceito secundário ele não é sobremaneira aplicável. Então, a criança e o adolescente faz jus a esse tratamento especial, a esse tratamento diferenciado dado pela legislação. E, nesse aspecto, faço constar que, por ser uma legislação protetiva, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz também os eventuais delitos cometidos em face de quem? Da criança e do adolescente, ou seja, os delitos em que a criança ou adolescente figura como vítima. A tipificação especial prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente é exclusivamente no sentido dos delitos cometidos em face da criança e do adolescente, ou seja, a criança e o adolescente é vítima do crime. Perfeito até aqui? Então, vamos lá para o nosso questionamento que nós fizemos ao final da aula. O nosso questionamento foi o seguinte: um sujeito que na adolescência tem uma representação julgada procedente, passa por uma internação, é liberado em seguida e volta, na vida adulta, a cometer um delito, é possível que esse sujeito amargue algum desfavor processual, a exemplo de reincidência, a exemplo de maus antecedentes, ou ainda na decretação ou na eventual decretação de prisão preventiva? Precisamos entender que os reflexos processuais não são aqueles exclusivamente na dosimetria da pena. Porque, veja, num eventual concurso, numa eventual prova oral que foi trazida esse questionamento, 90% dos candidatos vão afirmar que essa representação julgada procedente em desfavor do menor lá atrás não amarga prejuízo processual nenhum, notadamente porque não caracteriza reincidência, não se trata aí de uma condenação anterior transitada em julgado e nem maus antecedentes. Essa representação julgada procedente, ela não vai acarretar reincidência e nem vai acarretar maus antecedentes. Então, o juiz ele não pode dosar a pena de forma mais incisiva, ele não pode acrescentar algo na pena de eventual juízo condenatório fundado nessa representação julgada procedente lá atrás. Hugo, então a resposta é não, esse sujeito não pode amargar prejuízo processual? É aí que está o X da questão. É aí que é o cerne do negócio. Por quê? Porque a percepção de vocês não pode estar vinculada tão somente
a eventual juízo condenatório posterior. Vocês têm que verificar a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Hugo, não entendi. Vou trazer um exemplo genérico para depois a gente entrar na definição. Vou trazer um exemplo de caso concreto para depois a gente entrar na definição. Conforme você sabe, eu já exerci o cargo de assessor de juiz na comarca de Cataguases, vara única lá. E lá na comarca de Cataguases, na vara criminal única, nós tivemos um menor que reiteradamente foi apreendido com drogas. Esse menor reiteradamente cometera ato infracional análogo ao delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Veja, o ato análogo nós já vimos a consequência. A definição do fato típico continua sendo aquela descrita lá no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Contudo, o preceito secundário não se aplica. Ao adolescente infrator vão ser aplicadas as medidas socioeducativas previstas ao rigor do artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja, no ato do aniversário desse sujeito, 18 anos completos, ele já estava apto a cometer um crime. E não, por isso, passou ali alguns meses que ele tinha completado a sua maioridade, ele foi preso em flagrante delito pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Como sabemos, ao rigor do artigo 310 do Código de Processo Penal, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante delito, ele deve decidir se concede a esse sujeito a liberdade provisória, se oportuniza a ele responder o processo em liberdade, arbitrando, se for o caso, na forma dos artigos 319 e 321 do Código de Processo Penal, cautelares diversas da prisão, a exemplo da proibição de se ausentar da comarca, ao exemplo do recolhimento noturno, ao exemplo de comparecimento mensal em juízo e outros, ou se ele converte essa prisão em flagrante delito em prisão preventiva, oportunidade em que os requisitos ensejadores devem observar o rigor do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Então, o juiz precisa aferir se esse sujeito deve permanecer preso ou se concede a ele o direito de responder em liberdade. E um dos requisitos para ensejar a decretação da prisão preventiva é a garantia da ordem pública e a exigência do periculum libertatis. O que seria o periculum libertatis? São fatos processuais baseados em provas que indicam ao magistrado que esse indivíduo solto poderá reiterar na conduta delitiva, o que sobremaneira também indica risco à ordem pública. Risco à ordem pública. Então, veja, muito embora não esteja caracterizado reincidência e maus antecedentes, essa representação julgada procedente em desfavor desse menor, nesse caso em específico que trouxe para vocês, a prisão preventiva foi decretada com base na folha de antecedentes do menor, que traz para nós os registros de ocorrência desse menor de idade, desse adolescente. Então, veja, o juiz ele pode aferir, dentro do caso concreto, que esse sujeito, em liberdade, provavelmente continuará reiterando na conduta delitiva. Então, nós temos aí um periculum libertatis, e que aí, ele reiterando na conduta delitiva, se faz necessária a prisão preventiva como resguardo da ordem pública. Tá bem? Tranquilo até aí? Muito tranquilo, né? Com certeza que entenderam, apesar de ser muito complexo. Então, a pergunta deve ser respondida da seguinte forma: professor, existe possibilidade de prejuízo processual ao indivíduo que tem
uma representação julgada procedente na adolescência? É essa a pergunta. E a resposta dos doutores é: sim, existe possibilidade de prejuízo processual. Por quê? Muito embora a representação julgada procedente em desfavor do adolescente não caracterize per si elemento de reincidência ou elemento ensejador de maus antecedentes, ficando, portanto, vedado a valoração nesse sentido no exercício do juiz quando da dosimetria da pena em eventual juízo condenatório. Apesar disso, é perfeitamente possível que o magistrado fundamente a prisão preventiva, notadamente o periculum libertatis, ou especialmente a exigência do periculum libertatis, com base na folha de antecedentes do menor, com base nessa eventual representação julgada procedente lá atrás. Julgada procedente lá atrás. Tranquilo? Respiraram? Dando sequência, então, né, nessa parte final do nosso segundo bloco, nós precisamos falar da polêmica envolvendo a ideia de redução da maioridade penal. Alguns doutrinadores divergem. Cito aqui, por exemplo, que Rogério Sanches Cunha entende pela constitucionalidade da redução da maioridade penal. Muito embora Rogério Sanches Cunha, como vocês sabem, trago sempre considerações dele, gosto muito do professor Rogério Sanches Cunha, foi meu professor na especialização, então é um cara fantástico, representando um Ministério Público extremamente ligado à ideia garantista do direito penal, na forma como, já disse, a diretriz constitucional manda. O garantismo não é uma opção, não existe o sujeito ser ou não ser garantista. A Constituição impõe que o direito penal é garantista. Então, aceite isso. O direito penal ele é garantista por força da Constituição. Não existe nós falarmos hoje em direito penal não garantista. Tá? Então, o que nos traz o professor Rogério Sanches Cunha é que, muito embora ele entenda que não é indicado a redução da maioridade penal, ele é um crítico ferrenho da redução da maioridade penal, mas ele entende que é constitucional, que a ideia de imputabilidade reduzir ao rigor dos 16 anos, por exemplo, é constitucional. Por que ele diz isso? Ele diz que não é, a maioridade não é uma cláusula pétrea na nossa Constituição Federal. Ele entende que a maioridade aos 18 anos não é cláusula pétrea na nossa Constituição Federal. Então, pode, sim, ser objeto de emenda à Constituição, na forma que prevê o artigo 60 do texto constitucional. É a posição do Rogério Sanches Cunha. Existem outros em divergência que entendem que há maioridade aos 18 anos, que há possibilidade de imputabilidade a partir tão somente dos 18 anos, é sim cláusula pétrea. Hugo, qual é o seu entendimento? O meu entendimento é que razão reside a Rogério Sanches Cunha. O meu entendimento é de que é possível, constitucionalmente falando, a redução da maioridade penal. Contudo, nem tudo são flores, porque, assim como Rogério Sanches Cunha, sou um crítico ferrenho dessa ideia. Advogo em sentido completamente contrário, de que, na verdade, o menor infrator é resultado de uma administração pífia, é resultado de investimentos equivocados, da precária educação e das desigualdades sociais que assolam a nossa República. Tá? Mas entendo que, muito embora constitucional, é inconvencional. Muito embora, preste atenção, constitucional, é inconvencional reduzir a maioridade penal. Por que isso? Quando nós vamos fazer a análise de uma norma, nós temos que guardar a obediência à legislação federal, deve guardar a obediência, na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição,
há duas premissas basilares. A norma federal, ela não pode violar disposição constitucional, e a norma federal, ela não pode violar também disposição convencional dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos, cujo Brasil seja signatário. Veja que, por vontade do Constituinte, que por vontade da Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja signatário em matéria de direitos humanos, está lá no artigo 5º, parágrafo 2º, eles possuem natureza supralegal. O que é isso? Artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Eles têm natureza supralegal porque eles se encontram acima da lei federal e abaixo da Constituição. Então, a lei federal ela não pode violar tratado e convenção internacional cujo Brasil seja signatário. E dentro da sistemática dos tratados e convenções internacionais, nós temos que trazer para vocês a ideia do princípio da proibição do retrocesso. Princípio da proibição do retrocesso. Então, num determinado momento em que um Estado-nação, em que um país reconheça algum direito que proteja, que seja protetivo a direitos humanos, esse país não pode o quê? Retroagir e revogar essa norma. Vamos imaginar que lá em determinado país islâmico, vamos imaginar que em determinada comunidade arábica, exare-se uma norma que proíbe, que torna crime a Ih, rapaz, fugiu o termo. Mas a prática de retirada do clitóris das recém-nascidas, né? Clitorectomia, lembrei, perdão, da clitorectomia. Então, essa norma que torna crime a clitorectomia, gente, a extração do clitóris da criança, perdão, da recém-nascida, essa determinada norma que torna proibida essa conduta, ela não pode ser mais revogada, porque, veja, essa norma ela é mais protetiva aos direitos humanos. Essa norma ela é mais protetiva ao direito da criança e do adolescente, principalmente da criança. E a partir do momento em que essa norma é exarada, o Estado não pode retroagir e voltar a permitir a prática da extração do clitóris das recém-nascidas. Perfeito? Então, nesse aspecto, entendo que a redução da maioridade penal é inconvencional. Quer dizer, uma vez que o Brasil, uma vez que o Estado-nação afere que a imputabilidade é tão somente verificada aos 18 anos, da mesma forma, quando a norma proíbe a clitorectomia, da mesma forma, não pode o Brasil voltar atrás e reduzir a proteção da sua responsabilidade e eximir-se da sua responsabilidade de tutela àqueles menores de 18 anos. Então, não pode o Brasil, por força do princípio da proibição do retrocesso, reduzir ao patamar de 16 anos os atos imputáveis, certo? Então, entendo respeitosamente nesse sentido, que muito embora constitucional, ou que exista debates a respeito da constitucionalidade ou não, é, no mínimo, inconvencional falar aí em redução da maioridade penal por força do princípio da proibição do retrocesso. Perfeito, querido? Então, são as considerações que eu tinha para hoje. Na próxima aula, na aula de semana que vem, na quarta-feira, a gente vai encerrar o debate envolvendo os crimes contra o patrimônio, falando especialmente do latrocínio, do roubo com resultado morte, tá certo? Está lá no artigo 157, parágrafo 3º, salvo o melhor juízo. E aí a gente encerra o tratamento dos crimes contra o patrimônio e na outra semana a gente já dá sequência ao conteúdo, tá certo? Um grande abraço para vocês, ótima semana.